Você costuma ensaiar diálogos mentais na sua cabeça antes de ter uma conversa com alguém? Ou acaba nem falando nada porque acredita que já sabe como o outro vai reagir? É sobre isso que nós falaremos no papo de hoje. Então sejam bem-vindos a mais um Papo de Consciência. Eu sou a Camila e eu te convido a ficar comigo até o final para perceber a importância de não tirar conclusões e o quanto isso te ajuda a se libertar das armadilhas do drama mental. Eu já fui essa pessoa que gastava energia e horas ensaiando diálogos na minha mente que nem sequer tinham acontecido. E muitas vezes nem mesmo aconteceriam, porque eu acabava não falando nada para evitar um possível conflito. Mas a verdade é que não temos como saber o que de fato vai acontecer. Não dá para adivinhar como o outro vai agir. Quando nos comportamos assim, estamos nos baseando naquilo que já ocorreu, agindo a partir das nossas experiências passadas e dos julgamentos que fizemos delas. Por isso, reforçamos as mesmas reações nas pessoas, tendo os mesmos resultados. Por mais que acreditemos conhecer alguém, sabendo exatamente como essa pessoa é, o fato é que fazemos isso baseados na nossa régua, na nossa opinião formada sobre esse alguém, a partir dos rótulos que nós atribuímos às pessoas e situações, a partir dos nossos julgamentos. É assim que nós passamos a enxergá-las e a lidar com elas. Mas é justamente essa forma condicionada que nós agimos com os outros que gera as reações que esperamos deles, e vice-versa. Ninguém é uma coisa só. Não é porque uma pessoa agiu de uma determinada maneira num dado momento que ela sempre vai agir assim, porque a reação dela vai estar atrelada a como você interage com ela. Se tem uma coisa que eu percebi nesses últimos anos, é que o X da questão não é o que nós falamos, mas como falamos. Conforme eu fui prestando mais atenção na forma de me comunicar, eu percebi que eu podia falar tudo o que eu queria, sem necessariamente gerar gatilhos nos outros. Porque são esses gatilhos emocionais que desencadeiam a reatividade habitual das pessoas. Ao trazermos atenção para as conclusões que tiramos, para os julgamentos que fazemos e para aqueles rótulos que nós colocamos, percebemos que é essa opinião formada que nos faz acreditar que nós já sabemos a verdade sobre algo ou sobre alguém, sendo que isso não passa de histórias que nos contamos, devido à carga emocional que atribuímos a elas. A sua opinião sobre uma pessoa nunca diz sobre ela. Apenas mostra a forma como você a percebe, pelo julgamento que faz dela, a partir das suas experiências anteriores. Da mesma forma que a opinião de alguém sobre você mostra apenas a forma como ele te percebe, não dizendo nada sobre quem de fato você é. Nós vemos sempre a partir das nossas lentes, que são formadas pelas nossas crenças, julgamentos e padrões condicionados de comportamento. Por isso, não devemos tirar conclusões. Quando algo te incomoda, quando alguém tem uma atitude que você não gosta, é preciso falar, expressar esse incômodo, ao invés de se reprimir por achar que não vai adiantar nada falar porque o outro não vai entender. Não se trata do outro, mas sim de validar o que você sente em relação a determinada situação ou atitude. Quando deixa de falar algo, o seu incômodo permanece. Mesmo que você acredite ter evitado um conflito, internamente esse conflito é inevitável. Porque quando você se priva de comunicar o que te incomoda, fica contrariado, e isso vai se refletir nas suas ações, já que a energia não desaparece. E por mais que você decida não falar, a sensação do desconforto continua pairando no ar, fazendo com que o outro sinta que tem algo de errado entre vocês. É muito melhor enfrentar a situação do que entregar seu poder pessoal e se prender nesses dramas mentais. Você pode fazer isso focando sua atenção nos fatos, pura e simplesmente, se permitindo uma nova experiência, um novo olhar sobre algo ou sobre alguém, sem carregar a bagagem emocional do seu passado, com aquelas opiniões já formadas a partir delas.
Se algo te incomodou, se você sentiu desconforto com determinada atitude, fale. A comunicação não violenta te permite fazer isso, para deixar tudo às claras, sem nenhuma dúvida, dramas ou mesmo melindres daquele drama mental. Não é muito melhor ser honesto consigo e permitir que o outro saiba exatamente como você se sente, ao invés de ficar refém dos diálogos mentais que só existem na sua cabeça e te fazem agir em desacordo com aquilo que gostaria? Eu cheguei a essa conclusão porque eu me dei conta das inúmeras vezes que eu me abandonava para não gerar uma discussão, que eu abafava os meus sentimentos por medo ou até mesmo por preguiça de lidar com a reação do outro. Eu percebi que isso me fazia refém de algumas pessoas e situações que eu considerava difíceis, já que me impedia de me expressar e de ser honesta comigo mesma. Eu me controlava diante delas e usava uma máscara para fingir uma normalidade que não existia dentro de mim. Essas tão usuais máscaras sociais só nos prejudicam, porque nos impedem de sermos autênticos e verdadeiros conosco e com os outros, sendo essa a causa de grande parte dos incômodos e desconfortos que vivemos. Já parou para pensar nisso? Ao não validar aquilo que sente, ao dizer sim para o outro e não para si mesmo, só para evitar uma discussão, você gera conflitos internos que vão ficar reverberando dentro de você até encontrarem uma forma de sair, geralmente através daquelas explosões emocionais, daquela famosa gota d'água que transborda o copo. Por acaso isso já aconteceu com você? Comigo acontecia direto, até porque eu era a rainha das conclusões. Eu sempre tinha uma resposta pronta e uma opinião formada sobre tudo, que me impediam de ver as pessoas e as situações como elas realmente eram. A nossa mente não sabe a verdade. Ela está baseada nas crenças e memórias, gerando as mesmas reações automáticas para poupar nossa energia e nos proteger. Se você foi castigado quando criança por ter dito o que pensava para o seu pai, por exemplo, pode ter uma crença de que não pode dizer o que pensa, senão será castigado. Ou pode acreditar ainda que dizer o que pensa gera brigas, ou também que não resulta em nada de bom, e assim é melhor nem falar. Percebe como as crenças agem? São essas crenças que te fazem agir sempre da mesma maneira, quando se vê diante de determinadas pessoas e situações. Mas hoje você é adulto e pode argumentar com qualquer pessoa de uma forma consciente e madura, mostrando exatamente aquilo que te incomoda numa situação, para validar o que sente e resolver o desconforto interno. Se você não atacar o outro, ele também não fará isso com você. Porque para uma briga acontecer, é preciso que os dois queiram brigar. E a partir do momento que você só pontua o que sentiu em relação a determinada atitude sem julgar a outra pessoa, não dá margens para contra-argumentos. Porque não se trata do outro, mas sim de ser honesto consigo mesmo, de validar o seu próprio sentimento, entende? Se vemos tudo a partir das nossas crenças, a única forma de sair dessa prisão mental é focando nos fatos e nos abrindo para outros pontos de vista que não sejam nossas velhas e viciadas conclusões do passado. É isso que vai te ajudar a recuperar o seu poder pessoal, para deixar de ser refém de pessoas e situações, porque quando você aprende a expressar o que sente, não precisa mais fingir, nem reprimir seus sentimentos. Porque não tem mais motivo para ficar remoendo raiva, mágoa, rancor nem ressentimento por alguém ou pelas coisas não ditas numa determinada situação. Para finalizar, o exercício que eu te proponho essa semana é que se algo te incomodar, você fale, se referindo apenas à atitude sem julgar a pessoa, já que o outro nunca é culpado pelo que você está sentindo. O foco precisa estar sempre no sentimento gerado em você, porque tudo que te incomoda é seu e só você pode resolver a causa internamente. Eu deixei 2 livros indicados lá na descrição desse episódio, para te ajudar a fazer isso, ok? Então, para quem se interessar, boa leitura. Por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima!